Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Esse é o trecho de um texto teatral escrito no século XVI por William Shakespeare, que é O Menestrel. Esse texto, eu não conhecia ele até o começo desse ano. Eu conheci ele numa aula de filosofia. Ele me fez refletir bastante, porque, em resumo, esse texto ele fala sobre o aprendizado da vida, como você aprende coisas ao decorrer da vida. Eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre esse texto é que ele expõe que não importa quantas vezes você falhe, que você vai se fuder por causa de alguma coisa, porque você não aprendeu aquela coisa ainda. E você não vai aprender com alguém te falando, você vai aprender vivendo. Eu descobri isso do pior jeito. Como eu conheci esse texto sendo apresentado numa aula de filosofia, eu não conhecia e eu reparei que tem muitas coisas que eu me identifico no texto. Eu vou deixar um card em algum canto aí com alguém recitando essa poesia, pode se chamar de poesia, de poema, que fala sobre muitas coisas. E no fim, você percebe que, por exemplo, mesmo eu ouvindo, às vezes você ou as outras pessoas não vão saber demonstrar o que sentem ou expressar. Mesmo eu tendo ouvido isso, eu ainda me cobro por causa disso, porque eu não sei demonstrar. E meio que tá tudo bem, mas isso é só um exemplo. Junto com isso, eu comecei a lembrar de umas merdas que eu fiz no passado. Eu não queria ter feito. Eu peço muito desculpa pra pessoa que eu prejudiquei com isso. E esse texto ele me fez refletir que as pessoas me falaram que aquilo ia acontecer. Mas eu fiz mesmo assim. E meio que é sobre isso, na verdade, que é a vida. As pessoas te falam que você vai fazer merda, você vai lá e você faz a merda. Porque é assim que funciona. Junto com isso, eu comecei a pensar, cara, se eu sou um eterno aprendiz, eu vou pelo menos me esforçar pra aprender. E não só as coisas da vida, eu me aprender matéria. Porque eu meio que sempre fui meio vagabundo. Só que eu prestava atenção nas aulas, e então eu ia bem. Daí, março, chegou, né? Quarentena. E carro vendedor de gás passando na minha rua. Então, março chegou com a quarentena. E daí minha vida, ela fudeu tudo. Porque eu não consigo... Eu não tinha, pelo menos, a disciplina de pensar, eu estou em casa, portanto eu vou ver aula. Por isso, meu primeiro semestre, ele foi uma merda. Foi uma merda total. E aí, assim que eu recebi o boletim do primeiro semestre, eu pensei, caralho, eu sou muito idiota. Porque, de novo, eu sabia o que ia acontecer se eu fizesse isso. E eu fiz mesmo assim. Aí, esses dias vulgo ontem, eu tava jogando Minecraft, que eu tenho um passatempo de, nos meus tempos livres, eu tô construindo uma vilazinha. Talvez um dia eu apresente aqui no canal, mas provavelmente não. E daí eu queria colocar um livro de algum texto em algum dos quartos dos soldados que eu tava fazendo. Eu resolvi colocar justamente O Menestrel. E justo por eu ter colocado O Menestrel, eu reli o texto. E eu refleti de novo de todas as merdas que eu tô fazendo. E agora que eu tô com o canal, eu tive a inspiração pra fazer esse vídeo. Porque eu acho que esse é um texto que, mesmo que você não aprenda lendo ele, porque essa é a graça do texto, ele fala de coisas da vida que você aprende, só que ele não tá ali pra te ensinar. Ele tá pra te dizer o que vai acontecer, e vai acontecer. E se não acontecer com você, tem grande chance de você ser ou um insensível, ou você
simplesmente não ter a noção que você aprendeu isso, mas você aprendeu. Esse é um texto muito necessário nos dias de hoje, porque mesmo que seja um texto escrito no século XVI, ele é um texto atemporal, porque ele fala sobre a aprendizagem da vida, sobre o aprendizado da vida. Atualmente as pessoas, elas não querem dar espaço para aprender. Tipo, existem coisas que eu acho que você não deve dar espaço para elas acontecerem. Por exemplo, racismo, homofobia, essas coisas básicas, assim, que você olha e você fala, caralho, isso é errado, né? Nem quem acha certo vai falar que é certo. Então, essas coisas eu acho que não deveria ter tanta tolerância se elas forem ditas hoje. Mas o que acontece é que as pessoas, elas estão tão focadas em descobrir alguma coisa da pessoa e cancelar ela, acabar com a carreira dela, a carreira, a vida. Às vezes a pessoa nem é da internet, a pessoa toma no cu porque por causa de algo que aconteceu. E é isso, tá ligado? As pessoas querem destruir a vida das outras e não necessariamente elas querem deixar espaço para aprendizado. Porque às vezes você tem que passar pela coisa para aprender. E eu acho que isso é a grande beleza. Se você não deixa o indivíduo passar por aquilo, passar pelo próprio momento de reflexão e só fica destruindo ele na cacetada, você não abre espaço para as pessoas melhorarem. E as pessoas nisso não vão melhorar, elas só vão ter medo de falar. E daí vai só continuar a mesma merda que era antes, que é pessoas que são terríveis dentro dos seus círculos, mas não expõem isso. É o que sempre foi, mas não é o que era pra ser com a internet. Com a internet eu acho que a pessoa deve ser cobrada, óbvio, mas eu não acho que ela deveria ser cancelada. E eu acho que você deveria ter um pouco mais de espaço para as pessoas poderem se arrepender do que fizeram. Esse é um exemplo meio tosco, mas eu acho que ele exemplifica bem. A treta que rolou com as pessoas com os caras do Xbox Mil Grau. Eu acho desprezível o que eles fizeram, o que o X-Capim fez especificamente. E mais algumas coisas que aconteceram antes. Porém, não é interessante você cancelar o Flow, porque não foi o caso. Mas imagina se os caras vão lá e os caras falam, ó, desculpa. Tipo, os caras não fazem aquela putaria toda de contexto e o caralho. Eles pedem desculpa, eles não tentam justificar o que eles fizeram, eles só falam que eles foram uns merdas. E é isso. Se o Flow, numa realidade que isso pudesse acontecer, que não é tudo tão polarizado como é na internet, se o Flow não acontecesse, os caras às vezes simplesmente iam estar cancelados e eles iam falar, então esse povo militante, ele não ajuda em nada. Na verdade, ele só é chato. E daí você tá radicalizando uma pessoa pro outro lado, uma pessoa que talvez nem pensasse isso. Então eu acho que mesmo com... Caralho, tô prolixo pra caralho nesse vídeo, eu não sei falar. Mesmo com casos muito extremos, eu acho que ainda se deve dar uma chance de redenção. Porque a vida é um eterno aprendizado. E é isso que o Ministerial é sobre. Não é sobre cancelamento. É sobre o aprendizado. Um texto do século XVI consegue ser mais sensato que 70% das pessoas da internet. Não vou ser injusto, vai.
70% é muito. Eu vou colocar um 30%, mas é a parcela que consegue ter voz. Então, fica a reflexão. É isso. The supernatural.